O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 21º domingo do tempo comum. E as leituras bíblicas de hoje nos falam sobre a escolha e somos convidados a tomar a decisão. E sabemos que ao longo da estrada de nossa vida, nos deparamos com muitas encruzilhadas em que devemos fazer uma escolha, devemos tomar uma estrada e deixar a outra. E como é importante nesses momentos decisivos, nesses momentos de discernimento, como é importante o testemunho seguro de alguém que sabe o que quer na vida. E as leituras bíblicas de hoje nos dão dois testemunhos das duas
das leituras bíblicas de hoje nos dão dois testemunhos muito importantes, muito significativos para nós, que é o testemunho do Josué e também do apóstolo Pedro. Na primeira leitura de hoje, do livro de Josué, narra a escolha de Israel entre Javé ou os ídolos. Após a longa peregrinação através do deserto e também a posse da terra prometida, Josué, ele convoca o povo de Deus e o põe diante de uma escolha fundamental. Diz: escolhei a quem quereis servir, os deuses do lugar ou o Deus que nos libertou do Egito e fez uma aliança conosco. E continuando dizendo: eu, porém, e a minha família vamos servir ao Senhor. E diante do testemunho forte do Josué, o povo não se deixou levar pela tentação de uma religião mais fácil dos cananeios. Pelo contrário, renovou sua fidelidade ao Deus de seus pais, renovou a aliança. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, essa leitura nos faz refletir que Deus que servimos. Que tipo de Deus que escolhemos? Será que o Deus do poder, do dinheiro? Ou será que servimos o Deus que Jesus nos revela? O Deus misericordioso, o Deus amoroso? E na segunda leitura de hoje, da carta de São Paulo aos Efésios, São Paulo ele fala do amor conjugal como sinal do amor de Cristo à sua igreja. Os esposos devem escolher amor ou egoísmo. E como Cristo e a igreja formam um só corpo, assim marido e esposa, comprometidos numa comunidade de amor, formam um só corpo. Então o casal cristão deve ser sinal, deve ser o reflexo da união de Cristo com a sua igreja. E no evangelho que acabamos de ouvir do evangelista São João, nos narra a escolha de Pedro e também dos apóstolos. E o texto do evangelho de hoje, o trecho do evangelho de hoje, é a conclusão do discurso do pão da vida, que provoca uma profunda crise entre os discípulos e seguidores de Cristo. E diante de Jesus e também de suas palavras, são levados a fazer uma escolha: seguir ou abandonar Jesus. E sabemos que Cristo
havia feito o milagre da multiplicação dos pães. E o povo, entusiasmado, quer proclamá-lo rei. E Cristo, ele pede um gesto de fé: crer ou não nele, aceitar ou não a sua proposta, buscar apenas o pão material ou acolher o dom do pão da vida, o espírito da partilha, o espírito da Eucaristia. E como alimentara o povo com o pão material, assim também daria um outro pão que seria o próprio corpo, a Eucaristia. E o povo se escandaliza e não aceita. Até os discípulos murmuravam. No início do Evangelho escutamos juntos, dizendo: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Essas palavras são duras demais, é difícil de engolir. E muitos se retiram e o abandonam. Mas interessante que Jesus, ele não muda a linguagem. Ele exige fé. A fé pode ser aceita ou recusada, mas não negociada. Sem a fé não entenderiam aquelas palavras e aqueles sinais. Por isto, ele questionava os 12, os discípulos, dizendo: vocês também querem ir embora? E diante desse desafio, caríssimos irmãos e irmãs, aparece um belo testemunho do apóstolo Pedro, dizendo: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Irmãos e irmãs, a atitude forte de Pedro dissipa as dúvidas dos demais apóstolos e todos permanecem fiéis junto ao seu mestre. E, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, somos convidados a nos perguntar sobre a nossa escolha. E nós fizemos a nossa escolha no dia do nosso batismo, quando proclamamos que queríamos crer em Cristo. E todos os dias somos convidados por Jesus a construir a nossa existência sobre os valores do amor, do serviço, da partilha com os nossos irmãos e irmãs, da simplicidade, da coerência com os valores do Evangelho. Mas sabemos que todos os dias somos tentados a construir a nossa vida nos valores do poder, nos valores do êxito, da ambição, dos bens materiais, da moda. Há momentos em que devemos fazer também a nossa escolha. Cristão é quem escolhe Cristo e o segue. Por isso, é necessário, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, ser educado no pensamento de Cristo. A ver a história, a ver os acontecimentos da vida como Ele, a julgar a vida como Ele, a escolher e amar como Ele, a esperar como Ele ensina, a viver nele a comunhão com o Pai, o Espírito Santo. No Evangelho,
Jesus não parece estar tão preocupado com o número de discípulos que continuarão a segui-lo. Prefere perder os discípulos a renunciar à missão que recebeu do Pai. O reino de Deus não é um concurso de popularidade. Muitos pensam que suavizando as exigências do Evangelho seriam mais facilmente aceitadas pelos homens do nosso tempo. O que deve nos preocupar, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, não é tanto o número de pessoas que vão à igreja, mas o grau de autenticidade com que vivemos e testemunhamos no mundo a proposta de Jesus. E nós, a quem iremos? Se ainda, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, ainda estivermos indecisos em nossa escolha, recordemos a palavra do Pedro no Evangelho de hoje. Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Que assim seja. Amém. Fiquemos de pé. Creio em Deus Pai,